Gente, sejam bem-vindos aí à nossa live de hoje à noite com o André, que é o coordenador aí do nosso departamento de missões da Aliança Brasileira. A gente vai ter uma conversa boa. Prepara suas perguntas, prepara suas dúvidas ou até mesmo os seus encorajamentos, as suas ideias, sugestões. A gente está Isso. pronto para ouvir nessa noite e interagir com vocês, né, E as André? perguntas, no caso das perguntas, vão pegar leve aí, né, pessoal? Tem uma perguntinha boa, né? Tem que ser perguntinha assim que dá para responder na live. Tá? Então, Isso. você escreve Boa. aí. A gente vai olhando aí. Eu tenho umas perguntas aqui também, sabe, André? Aquelas perguntas que eu te mandei, cara. Depois eu conversei com um camarada lá de Curitiba, sabe? Tem um camarada, você sabe que tem um camarada lá em Curitiba que ele Sei. tem uma mente assim frutífera, né, cara, em perguntas. E ele me mandou Aham. umas 15 perguntas aqui, cara. Eu falei, puxa, ou seja, se faltar bala na agulha, tem aqui. Tomara que ele não venha para a live. Se ele vier, ele vai 8h30, ele tem que sair com a turma da ordenação, né? Então, não tem jeito. Aham. Olha aí, ó, a Net chegando também, o Lucas, Aí, Anete. Regi Matsu, bem-vindo, gente. Fica à vontade. Nosso tempo aqui, a gente espera que esse tempo seja encorajador para você, para a gente. Eu estou aqui de Minas Gerais, terra do pão de queijo. O André passou um ano aqui, né, André? Quando Lagoa você Santa. falou isso agora, eu lembrei daquele sanduichinho de pão de queijo que vem com uma linguiça dentro, tomate e tal. Caramba, Aquilo é bicho. muito bom, cara. Aquilo é bom, não é, cara? Pão de queijo com linguiça. Linguiça caseira, Aquela, hein? aquela padoquinha que a gente parava lá em cima. Pois é. Uhum. É, cara. Minas Gerais não tem como, cara. É o. Pega a gente pelo estômago mesmo, né? Comida mineira Uhum. é demais da conta. Você tá doido. É, não, cara, não conheço um lugar igual. Ó, o Thiago de Suruda, aqui de Lagoa também. Então, pô, Thiagão, que bom te ver aqui, cara. A gente ficou um tempo sem se ver, aí entrou a pandemia do coronavírus, aí que a gente não se viu mesmo, mas que bom que você está aqui hoje. Ó, o William aqui, o nosso A presbítero Bia, também, a Bia, nossa secretária mundial aí da Aliança, né, Bia? Bem-vinda, boa noite. Vem aí a Bia também, ó. Ô, André, tem que ficar ligado, porque Bia, Bruno, esse pessoal tudo é supervisão, cara. É só chefia. não, a Bia já tá, né, cara? A Bia salva a gente de muita coisa. Então, tem que valorizar a presença desse pessoal aí também. André Flores. É meio assim, o Bruno vai me salvando e a Bia vai salvando o Bruno, entendeu? Então um vai salvando o outro. É um Caramba! trabalho em equipe, né, cara? Falando em salvação, né? É assim que tem que ser, ué. É isso aí. Ó, o William te dando uma boa noite aí, André. Pô, Saudade de não vi você. passar aqui. Deixa eu puxar. Ah, tá aí. Abraço, William. Legal, cara, que você tá aí. Olha só, daqui a pouco a gente já está batendo os 350 mil espectadores aí. É, Menos, bem menos. menos, né, cara? Não, não, nós estamos nos 13 ainda. Daqui a pouco nós chega lá, cara. Devagarinho vai indo, né? Vai indo. Ó, até minha Uhum. esposa está ajudando na audiência. Minha esposa está na, É, na sala de trás aqui, né? sim. Então vamos que vamos. Pede para a Letícia, para a Laura, para a Tânia, todo mundo entrar aí, cara, para a gente O bombar. pior é que eu esqueci de dizer para elas, né? Até eu acho que tem no Instagram, né? No caso do DMA, né? Eu Aham. espero que ela entre aí, nem que seja só para dar um oi, né? Olha quem tá aí, ó. Silvão e Simone, hein, cara? Também estão entrando aí. Ó, Silvão e Simone, é com vocês, vai chegar a vez de vocês aí também, viu? A gente poder fazer uma live com vocês aí. Então se preparem. É, Ó, Tony na Moto, verdade, na Tony real, Moto. eu tô começando. Opa! Não, pode falar aí. Não, eu tô começando a ficar com medo, cara, quando começar a aparecer as perguntas. Não, fica tranquilo, cara. Aqui é só alegria, cara. É um Eu vou dar antropólogo. um miguezão, cara. Eu vou começar a fazer aquela voz de robô. A internet está falhando, tal, aí caiu tudo. Vai ser boa. Ó, cara, nós temos o Tony Mótola. Sabe quem que é o Tony Mótola? Ele é da Aliança, lá de Cancún, cara. Hum, Ele é da Venezuela,
mas hoje ele está ministrando lá em Cancún. Não sei se ele está na Aliança ainda, mas quando ele Aham. estava, ele era pastor da Aliança lá. Então, Tony, Ah, dá cara, um tudo para nós outros aí. Fala para a gente preciso se fazer tiver preciso fazer uma visita nos lugares desse. Cancún, hein? Pô, é mesmo, cara. Você é pastor em Cancún. Ei, Tony. É, é. Que bueno, hein, irmão? Cancún, Será que ele pastor. tá precisando de gente lá para ajudar? Ué, podemos nos candidatar. Isso vai ser ótimo. Ó, Estúdio L Comunicação é a Luciana e o Teco. Sim, Geralmente é a sim. Esses Luciana. eu. Fica trabalhando até a tarde, mas espero que o Teco esteja aí também. Henrique Maia. E aí, André? São 8h04. Um minutinho, 8h05, a gente começa o nosso papo aqui? Feito. Bora, então tá bom. Vamos aumentar o volume da música aqui, depois a gente baixa o volume da música. Vamos ver uma música boa aqui, cara. Olha. Eu vou ficar me mexendo aqui de vez em quando, porque eu estou improvisando, estou segurando e às vezes cansa. Como eu não Entendi. estou em casa, eu não tenho uma posição muito fixa aqui. Não, fica à vontade aí. Um minutinho, nós estamos começando, tá bom, gente? Aproveita, vai tomar sua aguinha, vai no banheiro rapidinho e volta pra cá. Aí, o Henrique tá aí. Chegou o Iadozé. Caiu o Fernandão lá. Segura aí, gente. Já volta. Só um minutinho. Deixa eu ver o que aconteceu com o Fernandão aqui. Puxa, cara, a gente nem começou, você já tá me tirando já, André? O que é isso, cara? Então Não, tá bom. cara. Vamos lá? Oi, pode falar. Não, vai lá. Manda aí. Ah, então tá, beleza. Fugir, foi bom. Valeu, hein? É isso mesmo, né? Vamos começar e eu, ó, rapei fora, deixa eu... É uma boa, André. A hora que as perguntas ficarem mais complicadas, eu já sei o que eu vou fazer, cara. Isso. Eu já vou cair aqui. Vai, olha, se cair, você me chama de novo. Você tem uns desenhinhos aí embaixo aí, ó, que tem um negócio que tem duas coisinhas. Você clica nele, aí você acha o meu nome e me transmite de novo, beleza? Gente, Positivo. a gente não vai conseguir dar um oi para todo mundo que está chegando aqui na nossa live, mas sejam bem-vindos vocês todos que estão aí. O Zé Freitas também está com a gente aí, Júlia, Glau, Leandro. Glau entrou também. A galera, não dá nem para falar todo mundo. André, antes de eu começar com você, deixa eu avisar o pessoal aqui o seguinte. Se você tiver perguntas, coloque aí no próprio chat, que eu estou bem atento ao chat aqui. Na hora que passar uma pergunta, eu vou escrever, vou anotar e com certeza eu vou fazer, tá bom? A gente não está com muita gente assim, a ponto de não dar para pegar. Então, escreve aí no chat na hora que você tiver uma pergunta e a gente vai ter um prazer em responder para você. André, o que é o DMA na prática? Departamento de Missões na prática. A gente sabe que a igreja é uma coisa, né? E as instituições que a igreja tem, elas são para ajudar na missão da igreja, mas elas não são necessariamente a igreja. Sim, então, sim. O que o DMA é na prática, dentro desse contexto da missão da igreja? O DMA, ele é um departamento, ele é parte da pergunta é a resposta. Okay. O DMA é um departamento que auxilia a denominação, as igrejas da aliança, no envio dos missionários. Então, embora a gente seja um departamento, a gente tem desempenhado, paralelamente a isso, eventualmente, um papel de agência, que nós não somos, na verdade. Nós nem temos condições para isso. Mas acaba que a gente desempenha um papel que excede bastante aquilo que nos seria como departamento, né? Ou seja, como uma organização que apoia as igrejas que querem enviar missionários. Qual que é a diferença entre agência missionária e o que o DMA faz? Acho que isso é importante destacar. Isso.
A estrutura de uma agência, desde o levantamento de sustento, porque as agências em geral, não é uma regra, mas as agências em geral, elas são mantidas por diversas igrejas de denominações diferentes, o que não é o nosso caso. Deixa eu adicionar o Fernandão aqui de novo, que caiu, gente. Vamos lá. Ok, já está. Daqui a pouco está vindo aí de novo. Deixa eu continuar com a resposta, então, enquanto ele entra. Que não é o nosso caso em termos de levantamentos de recursos com igrejas que não são da nossa denominação, né? Uma agência missionária tem esse papel, mas é muito mais do que isso. Ela tem um papel mais administrativo também na vida, na orientação dos missionários no campo, porque, em geral, essas agências conhecem o campo missionário, os seus detalhes, documentação que precisa para chegar lá, valor de sustento, como é que esse sustento vai chegar. Então, a gente tem feito um pouco desse papel também, e às vezes com uma certa dificuldade, né? Porque nós estamos aprendendo, ou aquele ditado que o pessoal usa, às vezes a gente está ali o carro andando e estamos trocando pneu com o carro andando também, né? Então tem sido um aprendizado já desde antes, não é agora comigo, né? Mas já tem tido esse aprendizado principalmente com os missionários que estão fora. Então, nesse aspecto, uma agência missionária nos ajudaria bastante, né? Ok. Eu acho que muitos de nós, ou muitos que fazem parte da Aliança Cristã Missionária, talvez não tenham essa definição muito clara na mente entre agência e departamento. Então, é importante a gente perceber que o DMA funciona não como uma agência missionária, mas como um departamento. Okay. Inclusive, ele pode até sugerir a conexão com uma agência. Né? Ele pode encaminhar para isso, né? Legal, cara. Olha, dentro desse contexto de pandemia que a gente está vivendo, muitas instituições estão se adaptando, estão se reinventando, estão tentando encontrar um jeito de continuar a missão do jeito que for possível, Sim. né? O DMA ele não é tão grande assim, então eu acredito que talvez as mudanças não sejam tão grandes, mas queria ouvir de você se há ou não alguma adaptação, alguma reinvenção nesse período que você como presidente do departamento considere necessário começar a pensar o que mudou, o que mudou na atuação do DMA quando a gente mudou a realidade da pandemia, né? Então, compartilhe um pouco com a gente dessas reflexões que você tem feito sobre a atuação do DMA nesse contexto. Ok, na verdade, para ser bem honesto, nós não temos mudanças significativas, né? Até porque, como a gente falou um pouquinho aí atrás, nós agimos como departamento, não como agência. Então, as agências, né? As agências, sim, elas estão reformulando várias frentes de trabalho. Como departamento, a gente não chega a ter uma mudança significativa, mas a gente vem, claro, carregando algumas dificuldades, né, com relação a isso. Em termos de departamento, eu acho que, não sei até se eu não estou adiantando, talvez, alguma pergunta, mas eu acho que está conectado a isso. Por outro lado, o que eu percebo, e aí uma experiência bem pessoal, né, eu tenho um amigo em Porto Alegre que tem acompanhado algumas atividades aí online que eu nunca pensei que poderia alcançá-lo, testemunhar e tal, através disso. Então, por outro lado, eu percebo que esse outro continente, que a CEPAL, uns anos atrás, já se referia, né, à internet como mais um continente, eu diria assim que esse novo continente ele está abrindo portas para nós que a gente sabia que existia, mas não entrava, porque a gente tinha outras maneiras de fazer, né? Então, muitos de nós que não estavam acostumados com isso,
começamos a usar o caso da live aqui, né? Começamos a usar de ferramentas que a gente não faria isso em outras circunstâncias. E eu acho que depois dessa pandemia, a gente vai continuar usando dessas ferramentas. Inclusive, algo que parece tão básico, né? Mas às vezes a gente pensa, e até a Jaque do Romário, né, deu essa sugestão de reunir os missionários, a gente se conhecer mais, missionários da aliança mesmo, né, tá mais próximo. E a gente sempre pensava num encontro, por exemplo, vamos pegar o Danilo e o Romário que estão na Europa e fazer um encontro dos missionários da aliança ali na Europa, trazer mais o Luiz, né, que está no Japão e tal, e fazer em algum lugar central, um retiro, alguma coisa assim. Mas agora a gente está percebendo o seguinte, que a gente pode usar essas ferramentas para reunir todo mundo e ter aí um grande bate-papo e tal, né? Então, como departamento, essas coisas, a mim, como presidente do departamento, têm sido novas, né? Porque eu não pensava nisso, para ser honesto, né? E agora eu tenho começado a pensar, opa, tem outras perspectivas, outras maneiras de fazer aquilo que a gente estava acostumado a fazer, né? Legal, cara. Você acha que a gente está diante de uma grande oportunidade global? Agora eu falo como igreja, como missão, como missões. Sim. Na época, no primeiro século, a gente sabe que as estradas romanas, as vias romanas, né, elas impulsionaram, elas facilitaram esse espalhar do evangelho. Você acha que hoje, no século XXI, dentro desse contexto de pandemia, essa questão da internet, como você mesmo disse, a gente foi jogado para dentro da internet. Sim, interessante que essa crise, ela levou muita gente que resistia a usar a internet como meio de missão a ter que usar, não teve jeito. Não é? Tipo você, é o meu caso, eu me identifico com isso, eu tenho tinha, né, muita resistência, muita dificuldade, eu não gostava desse tipo de encontro, né? Para mim era uma coisa muito pesada de fazer. E agora que eu comecei a fazer, eu estou começando a gostar disso, né? É uma maneira muito legal de ter esse contato, né? De ter, dá para se dizer assim, essa comunhão, né? Tinha uma polêmica muito grande se a gente tomava ou não a Santa Ceia. Sim. Como igreja online. O fato cara, isso é curioso. O fato é que, nesse momento, nós estamos reunidos como igreja. Ainda que virtualmente. Né? Isso que é interessante, porque o encontro virtual não é um encontro que não é real. Tem gente que confunde. Exato. Acha que virtual não é real. Mas é virtual também presencial, mas ele é um encontro real também. Sim. Manuel está até comentando aí, né? Eu também, né? Está aí no time de... Cara, o Manuel adora esse negócio de ficar em casa, cara. Ele não sabe tal barulho. Olha, estamos chegando agora na nossa live, nós estamos conversando com o presidente do Departamento de Missões da Aliança Cristã e Missionária Brasileira. O André, além de coordenar o Departamento de Missões, ele também é missionário há mais de 20 anos, né, André? Ou mais de 25 já? Isso. Não, acho que tem aí 21 ou 2, mais ou menos. Ele está há mais de 20 anos aí como missionário, é também antropólogo, entende muito dessas questões difíceis do comportamento humano, que nós não entendemos, e ele está hoje compartilhando com a gente um pouco desse momento que a gente está vivendo e a missão da igreja nesse contexto, tá? Então, legal, André. Por falar nisso, Fernandão, até uma coisa que eu não tenho ouvido ninguém falar, porque a gente tem feito quase que um exercício escatológico de pensar o seguinte, que essa pandemia, ela vai, de alguma maneira, sensibilizar os seres humanos, né? E isso pode abrir muita porta, pensando em evangelho e tal. Uma coisa que eu não tenho ouvido ninguém falar, porque é um exercício de pensar sobre isso, porque, de fato, ninguém sabe o que nós seremos depois que abrir a porta, vamos dizer assim, né? Quando abrir a porta, quem é que vai sair? Quem é o André que vai sair por essa porta quando ela abrir aí, né? No fundo, a gente pode, às vezes, responder por nós. Mas, pela humanidade, isso é uma situação um pouco mais difícil. Então, se por um lado tem uma certa sensibilidade de mostrar para nós
que, de alguma maneira, nós estávamos construindo uma torre de Babel, para fazer analogia, nós estávamos todos seguros nos discursos da ciência, do iluminismo e tal, todo esse negócio. De repente vem uma coisa dessa e mostra para a gente que a gente é mesmo feito do barro. E para lá a gente vai voltar. Mostra a fragilidade, né? Esse é um lado da moeda. Eu acho que tem esse lado de sensibilizar. Por outro, eu penso que pode sair um tiro pela culatra de pessoalmente exacerbar um egoísmo qualquer de dizer, cara, na hora do pega mesmo eu luto por mim, azar o dos outros, né? Pode, eu não estou dizendo que vai e tal, mas pode, eu só não tenho ouvido, as pessoas têm sido muito positivas, eu não acho ruim, eu tenho a tendência de pensar que realmente vai ser positivo, mas pode ser que não, e quando a gente pensa em povos, né, pensando em globalização e tal, eu tenho dúvida se as nossas fronteiras vão ficar mais abertas. Às vezes eu penso que elas vão se fechar mais por causa disso. A gente vai ter mais cuidado e o outro, pensando aí na missão, na própria antropologia, na questão de cultura, né? O outro vai começar a ser, para mim, alguém que é suspeito, que pode ser um inimigo, sabe? Que pode trazer uma doença, né? Então, eu não sei se as fronteiras vão agir com tanto amor, assim, entre os povos, né? As fronteiras podem se fechar, mas talvez a grande questão é os discípulos de Jesus, os súditos do reino, né, que fazem parte da nova criação, nesse momento, será que eles estão se agarrando ao que eles têm na esperança de se manter intactos? Opa, o André está travando ali? Como é que é? Não, eu estou ouvindo, Tá, só a sua imagem que deu uma travada, beleza. Tá. Você está falando, eu estou pensando aqui o seguinte, muita gente hoje está se agarrando ao que tem para tentar se preservar, se proteger. Será que esse período é tempo para os discípulos de Jesus fazerem a mesma coisa ou não? Fazer o contrário, ao invés de se apegar para se proteger, não. É se desapegar para se desproteger. Não, sem dúvida. Em função do reino. Como que a gente conseguia esse negócio? Então, Fernando, eu acho que agora está mostrando uma coisa dos discípulos, ou pelo menos aqueles que se dizem discípulos de Jesus nas igrejas, que é o seguinte, o conforto em que a gente viveu agora está mostrando que o que muitos discípulos aprenderam foi que devem me servir, né? E o que os discípulos de Jesus, de fato, creio que devem aprender nesse momento é que nós, como igreja, estamos aqui para servir a este mundo, né? Então, o nosso papel agora como nunca antes, é um papel de serviço. Agora, mais ainda, a gente tem que fazer isso. Quem está se escondendo nesse momento é quem se acostumou ao banco confortável mesmo. Perfeito. Sabe, é dizer, venham a mim, eu quero só sugar. E agora está lá como um coitado também, sentado numa poltrona, esperando que o pastor venha consolar, venha trazer uma palavra triunfalista de vitória e etc. Né? Agora, quem entendeu isso que está para servir, porque nesse aspecto, o discípulo de Jesus não tem medo. Né? Então, assim, eu não quero morrer, eu estou me cuidando sobre o vírus e tal. Né? Eu quero ainda, a minha perspectiva, eu quero concluir muita coisa, mas o fato é que Deus é soberano sobre isso. Então, se eu tiver uma doença qualquer e morrer, isso está dentro da soberania de Deus. Né? Agora, o outro lado, eu não estou dizendo com isso, vamos sair de qualquer jeito. Não, não é isso. Mas é saber que nós temos esses riscos, né? Seja do jeito que for. A igreja, nesse momento, a diferença que ela vai fazer é se ela cuidar, né? Se ela mostrar o amor de Jesus. Exato. Chegou o momento de, digamos assim, cair a máscara daqueles que têm igreja, mas não servem. Por exemplo, igrejas que estão apegadas demais a eventos e vivem só de eventos. Isso. Agora não tem como ter evento.
Então, agora... Sabe, Fernandão, uma coisa interessante, cara, que eu tenho pensado nesses dias é o seguinte, é só uma loucura, tá, de pensar os nossos modelos, né? Aí eu fiquei pensando assim, cara, já pararam para pensar o tanto que a gente gasta de tempo, de dinheiro, etc., para manter lugares. E, de repente, agora a gente olha que, no fundo, a gente não precisava tanto como a gente imaginava que precisava desses lugares. Né? Eu estava conversando um pouco com os alunos hoje, até pensando nas igrejas emergentes, como a gente diz, né? O que muitas delas têm feito é um jeitinho diferente, uma luz mais focada no pregador, né? Aí fica um pouquinho mais escuro na hora da mensagem, mas se você olhar o modelo, é igualzinho o que a gente sempre fez. Mudou o jogo de luz, entendeu? Mudou o jeito do prédio, mas o resto é a mesma coisa, cara. O mesmo padrão, a mesma liturgia, o mesmo tudo. Então, nesse momento, eu comecei a pensar assim, imagina se nós não tivéssemos mais os lugares que nós temos para nos reunir. Eles iam realmente nos fazer falta? Ou a gente ia dar um jeito de reunir de outra maneira? Porque a gente ia se reunir, né? Eu não estou sugerindo que tem que passar a vida na internet, nada disso. Né? A gente vai ter os momentos de comunhão, mas será que a gente precisava de tudo isso que a gente veio fazendo aí desde a reforma, né? Seguindo esse modelo católico, de templo, essa ideia, né? Assim, enfim, dá muito pano para manga, não dá para falar numa live assim. Né? Não, mas quando você está falando de missões, isso que você está falando é talvez o nosso desafio no contexto de igreja local. Porque isso o missionário já faz há anos, né? Sim. No campo missionário. Pelo menos quando ele sai de uma, vai para uma outra, onde ele não tem afinidade, ele tem que aprender a rever o que de fato é essencial para aquela cultura. E hoje nós estamos exatamente. dentro do outro. Muito quem teve essa experiência que nem a gente, Silvio Simone e tal, em área indígena, a gente sabe que qualquer barracão com uma cobertura de palha serve. Né? E não é nem por causa do barracão, é só por causa do sol e da chuva. Qualquer sombra de pode, né? Exatamente. Legal, cara. André, projetos que hoje o DMA apoia, tem algum deles que gera um pouco mais de preocupação para vocês com relação a esse contexto da crise ou não? Ou estão todos tranquilos, todos numa boa? Não, cara, assim, para ser bem honesto, Fernandão, todos me preocupam, né? Francamente, não tem um projeto que me preocupa mais, né? De fato, todos eles me preocupavam antes da pandemia. A gente já vinha lutando aí com, enfim, várias situações, né? Sobretudo, né? Não quero entrar enfaticamente nessa área e tal, mas, sobretudo, sim, na questão do sustento mesmo dos missionários, né? Acho que é importante também a gente tocar um pouquinho nesse assunto. Você e já agora, com a crise financeira nisso? A gente já estava vivendo isso antes, a gente já tinha tido uma redução no sustento dos missionários e tal. Com a pandemia, né, a gente está conseguindo, pelo menos o mês passado, a gente ainda conseguiu segurar, né? Mas a gente teve outras despesas de documentação e tal, etc., né? Que deu uma desequilibrada assim no nosso caixa, né? Então, com a pandemia, eu trabalho com a ideia de pensar sempre no pior ambiente, né? Por que eu penso isso? Não é ser pessimista com isso, mas é sempre pensar por aonde a gente pode ter aí um plano B, C e tal, né? Que é ficar preparado para o pior. Se vier o melhor, graças a Deus, né? Mas é se preparar assim, porque é um efeito dominó. Mas um lado da moeda que eu acho que a gente precisa esclarecer muito bem também é o seguinte, dizer que o nosso sustento
vem da igreja, no sentido de pessoas, é contradizer o que a gente fala com que Deus suprirá todas as nossas necessidades. E isso não serve só para os missionários. Isso serve para as pessoas da igreja também, né, que estão olhando para isso e vendo que Deus também as sustenta, né? Okay. E isso tem, então, esse efeito dominó, né? Então, eu espero que de alguma maneira a gente sofra uma dificuldade maior do que a gente pode, talvez, até conseguir mensurar, mas, ao mesmo tempo, a confiança de que Deus tem nos mantido até agora. Então, eu creio que não vai ser diferente. O que talvez seja o desafio para nós, e fique mais vivo na nossa mente e no nosso coração, é quando Paulo diz que aprendeu a viver com pouco e com muito, e que ele pode tudo naquele que o fortalece. Eu acho que isso vai ser um dos ensinos para todos os cristãos, incluindo, claro, os missionários, né? Talvez o que a gente vai aprender é que eu posso ter menos, e eu posso isso porque Deus nos fortalece, e seguir, né? Nesses mais de 20 anos de ministério, como missionário, você se lembra de uma situação parecida com essa, ou não? Nunca, cara. Nem perto disso. Nunca, nunca, nunca. Para ser honesto, eu estava conversando com a Lê, né? E aí eu falei assim, minha filha, a gente assistia isso na Netflix, né? A série A Pandemia. Aí você assiste e pensa assim, isso é uma ficção. De repente, você entra num supermercado, você sai na rua, e vê todo mundo de máscara. Caramba. E aí você diz assim, tá acontecendo esse negócio, né? O que a nossa geração tá vendo, passando, né? Pô, além do coronavírus, ainda tem a internet vírus, né, cara? Que é complicado. Cara, o Instagram nos derrubou aí em 30 minutos de live. 40 minutinhos deu, cara. Os caras... Hoje à tarde foi um parto aqui, cara, para me dar um curso na igreja aqui pro pessoal. Pô, eu tô ficando bravo, acho que o coronavírus tá pegando. Derrubou total. Não sei se não tem a ver com o assunto, né? Pode ser, viu, cara? Porque tem uns algoritmos mal, cara. Tem, se usar muito a palavra aí que a gente estava usando, ele pode fazer isso mesmo. Caramba, bicho. Bem, então vamos ver o que a gente consegue fazer aí para não derrubar essa live. Mas olha só, André, eu estava pensando aqui o seguinte, o pessoal deve estar voltando aí. Estão voltando devagarinho. Nós estamos com 2/3 aí, 70% do pessoal que estava. Espero que a turma consiga retornar. Bem, você estava dizendo que você não se lembra na história de ter passado por algo tão complicado assim, né? Algo que era de filme. Pensando no missionário, agora o missionário, não o crente missionário, tô falando no missionário de carreira, o cara que está lá no campo, que faz disso sua vida integral. O que passa na cabeça do camarada, bicho, quando assim, já não bastam as dificuldades do trabalho em si, já não basta a questão financeira, que sempre é um peso, né? O que passa na cabeça do missionário quando chega esse momento onde que ele não pode nem ter contato pessoal com o povo onde ele está ministrando, ele tem que lidar com uma enfermidade, vai afetar o caixa dele. Por que ele não pega as coisas e vai embora e volta para casa? Por que ele não chuta tudo e vai embora? E dependendo do lugar, ele não tem nem o contato virtual com o povo, né? Ok. No caso da Patrícia, lá em Moçambique, né? Exato. E se pensasse recentemente na gente aí, eu, Silvio Simone e tal, você não tem isso na aldeia, né? Na aldeia, verdade. E isso que eu estou falando de Amazônia, mas você tem muitas cidades muito pequenas, de interior e tal, que você também não vai ter esse acesso, né? A gente ainda tem no Brasil, por exemplo, muito lugar isolado, que você nem acesso com internet tem. Então, você está em casa, você estava lá plantando uma igreja e você simplesmente não apareceu mais. Né? Não tem muita comunicação, né? E dependendo do lugar. Mas, enfim, cara, voltando à questão que você levantou, do coração humano, do ponto de vista humano,
Eu, cara, tenho certeza, assim, que uma grande parte dos missionários pensam isso. Pensam, cara, não vai dar, né? Eu fiquei 18 anos em Roraima, eu devo, nesses 18 anos, ter vindo embora umas 10 vezes, eu acho, cara. Mais ou menos, né? Em algum Uhum. momento passava na cabeça, cara, já acho que já deu, acho que, né, vamos seguir aí de outra maneira e tal. Mas, por outro lado, tem essa relação que ela é espiritual, que é a convicção da vocação que Deus deu e Uhum. daquilo que ele está fazendo. Então, embora isso passe na cabeça do missionário, como o humano que é também, né? Mas no fundo, ele sabe que Deus é soberano sobre tudo isso, né? E que ele também está Uhum. sobre esse cuidado de Deus, o povo está sobre esse cuidado de Deus, né? E no fim a gente confia nisso. Então, às Aham. vezes, a vontade é um plano B, mas o fato é que para a vocação não tem plano B, não existe outro plano, né? É só o A, é aquilo ali que tu vai seguir na tua vida. Não estou dizendo com isso, até como foi o meu caso, que você vai morrer num lugar, não vai mudar de lugar de um para o outro, tal. Isso tudo vai acontecer, é a dinâmica do ministério. Mas a vocação está ali o tempo inteiro. Aquilo que Deus chamou você para fazer, você vai fazer a vida toda, cara. Não tem para onde correr, né? Nesse sentido, a pergunta que o Zé tá fazendo aí, o Zé Freitas, lá, né, o nosso grande irmão aí do aeroporto, da igreja do aeroporto. André, na sua opinião, a obra missionária de hoje dependerá mais dos influencers ou do Espírito Santo? Vai Ele já sabe, depender dos mas fala vai aí. depender vai depender dos influencers que são cheios do Espírito Santo. Pá! Por essa eu não esperava, hein, Zé? Os E influencers, claro, né, claro. de todo cristão, mesmo o que não é influencer, né, que também é cheio do Espírito Santo. Em outras palavras, sem dúvida nenhuma, é o Espírito Santo que manda nisso tudo, né? A gente obedece. E talvez esse seja o grande desafio nosso nesses dias, é de não querer pegar a missão para nós, como se nós fôssemos o dono Uhum. dela, Isso, né? Eu isso. tô vendo, por exemplo, muitas igrejas tentando fazer tudo que eles faziam Uhum. presencialmente, tentando fazer virtualmente. Aham. Impossível, não dá para você ficar fazendo Aham. Não dá, não dá, não dá. tudo que você fazia, né, na vida real. E isso às vezes é um Aham. desespero, é uma falta de confiança de que é o seguinte, talvez agora Deus esteja tendo uma grande Uhum. oportunidade para, por exemplo, incentivar os pais a disciplinar Aham. em casa, né? Aham. Aham. Então, a gente acha que perdemos a missão, mas Deus, o Espírito Santo, nunca perde a Não, missão. de jeito nenhum. A É, gente precisa estar de atento, né, a jeito. ele nesse sentido e como que ele vai nos Uhum. conduzir. E é uma aventura, né? Uhum. Porque é o que você falou, o cara É. está no campo missionário e a única coisa que segura ele Aham. É. é essa convicção que Sabe, ele não Fernandão, consegue. assim embora a experiência missionária que eu tive foi muito grande, eu Aham, não tenho a mesma experiência pastoral. aham, Ainda que na aldeia, né, porque na aldeia onde eu estava já tinham pastores. Eu uhum, mais ou menos pastoreava aqueles pastores, né? uhum, Então era um grupo muito pequeno. E no fundo, eu confesso que essa situação toda tem me ensinado um pouco mais a pastorear, que eu não uhum, sabia, talvez, fazer isso direito, né? E por que uhum, isso, cara? Porque agora, durante a semana, eu penso mais nas pessoas da nossa comunidade local lá, né? Eu penso mais nelas, eu entro em contato com elas, coisas que eu não fazia antes, porque eu uhum. sabia que eu ia ver domingo, eu ia ver elas terça no nosso grupo de vida em casa, né? E agora não, agora eu tenho mandado mensagem no telefone, coisa que eu não fazia antes, e eu estou vendo como pequenas ações elas fazem toda a diferença para as pessoas das quais nós estamos servindo, né? Uhum. E elas olhando isso, talvez tenham essa motivação também de servir outros, né? E aí sim a gente criar esse ciclo de serviço e não uma demanda de que a gente tem que manter essa, como você falou, né?
essa estrutura que agora os caras estão tentando fazer online e estão vendo que não dá, né? Porque o relacionamento pessoal não é aquilo, né? Cara, essa semana que passou eu estava participando de uma conversa pastoral onde o pastor estava dizendo o seguinte, deixou muito claro, uma coisa que é óbvia, mas que a gente nunca parou para pensar. A Igreja de Cristo, ela é universal, a Igreja de Cristo ninguém consegue detê-la, ninguém consegue pará-la, tá? Sim. Agora, existem as instituições que a Igreja de Cristo cria ou institui para ajudar na missão. E essas instituições, que é no caso a igreja, né? Por exemplo, a Igreja Aliança de Lagoa Santa, ela não é a Igreja de Jesus, ela é uma instituição que a Igreja Aliança que a Igreja Aliança não, que a Igreja de Jesus em Lagoa Santa instituiu para ajudar na missão. Se a gente não fizer não tiver o discernimento de separar essas duas coisas, nesse momento a gente vai afundar. Porque a gente vai tentar manter a instituição funcionando e não vamos dar atenção para a igreja. Que a igreja é aquela que vai em missão, relacionamentos, cuidados, proclamação. Perfeito. É isso mesmo. Eu acho que isso a gente está aprendendo mais e melhor nessa situação. A gente está vendo... porque, assim, qual é a diferença que eu tenho feito, né? Coisas que eu falava, fazendo uma brincadeira, uma analogia aí com o Jó, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, né? Se a gente traz isso para todo o nosso contexto, não só da relação com Deus, né? Quando a gente falava, a igreja somos nós, né? Tá certo. E a gente sabia que isso estava certo. Mas agora, eu acho que os nossos olhos estão vendo que essa igreja, de fato, é nós, e não as nossas estruturas, né? E isso é uma coisa interessante. Gente, vocês que estão assistindo a gente aí, ó, manda suas perguntas, que nós já estamos caminhando para daqui a pouco encerrar a nossa live, se o Instagram não encerrar por nós, né? Mas escreve aí as suas perguntas. Bem, tem algumas perguntas aqui, André, que eu anotei ao longo do nosso papo ali, né? Por exemplo, o Marcelo Dorigo está preocupado com a conferência missionária. Se a pandemia se estender, se a gente vai cancelar ou não a conferência? Não, a gente tem conversado sobre isso, né? E, assim, eu posso adiantar, há uma tendência de que a gente cancele. Né? Há uma tendência para isso, mas a gente está esperando um pouquinho mais para confirmar, né? Porque, claro, o nosso é um evento muito menor, mas vários eventos, inclusive pequenos, têm sido cancelados, né, no Brasil todo. Se for necessário, cancelar. Isso, é bem isso. Se for necessário, como nós temos um evento menor, ele é relativamente mais fácil de a gente conseguir esticar essa decisão para saber se cancela ou não, né? Outra pergunta aqui é o seguinte, o Alberto acho que fez essa pergunta, né? Se a gente consegue, através do DMA, nos aproximarmos mais dos DMAs de alianças de outros países. Se isso é uma realidade, se vocês têm pensado nisso. Sim. A gente tem pensado, eu vou confessar para vocês, assim, que, em parte, eu tenho falhado um pouco nesse contato, né? Eventualmente, falando virtualmente agora, eventualmente eu tinha outros compromissos que também eram virtuais, porque aumentou a nossa demanda nesse trabalho, né, de internet. Mas esses DMAs, por assim dizer, eles têm se reunido em algum momento. E eu preciso buscar essa interação um pouco melhor, né? E isso é uma boa oportunidade. Então, me comprometo aqui a corrigir um pouquinho essa linha, esse trilho, né? Eu preciso responder para o Jay lá, cara. O Jay perguntou qual igreja que eu tô e tal. Qual igreja você é pastor hoje, né? Eu sou a igreja da Aliança Urbana lá em Joinville. Joinville! Pessoal de Joinville que fala assim, encantado, né? Entendi.
A Andréia Florinda está perguntando se você ainda é missionário ou só atua como presidente do DMA. Não, eu ainda tenho atuado como missionário no trabalho de capacitação de pastores e missionários que estão se preparando para o campo, né? Então, além do DMA, eu continuo, sim, trabalhando como missionário, mas numa perspectiva um pouco mais ampla do que eu trabalhava antes. Legal. O Alberto está perguntando se você tem incentivado os missionários da Aliança a manter um relacionamento via redes sociais com o pessoal, ou entre eles mesmos, se há alguma iniciativa. Não. Iniciativa oficial, não, né? Eu sei que tem missionários que conversam um com o outro por iniciativa própria, né? Eu sei de pelo menos de um pastor, que é você, né? Que já fez isso também, de bater um papo com o pessoal, que foi uma coisa bem legal, tive um retorno bom disso, né? Então, assim, oficialmente não tem. E até ontem, foi isso que eu falei no início, né? A Jaque mandou algumas sugestões bastante interessantes que a gente vai colocar em prática, assim, que é reunir os missionários por rede para a gente bater esse papo, como a gente está fazendo aqui, mas não em live, aí todo mundo podendo conversar mesmo e tal, né? Para botar um pouco mais em contato. Inclusive para trazer os missionários mais para nos ajudar nesse momento também, né? Como é que a gente pode trabalhar junto, né? Não só o departamento pensando em decisões, mas o que os missionários estão olhando para esse momento e pensando que podia ser feito também. Isso também vai ser uma coisa boa. Então, a gente deve aí até sexta-feira já começar a alinhar alguma coisa para a semana que vem. Ó, a Big Boss aí, a Bia, cara, falou que vai te cobrar dessa interação aí maior com... A Bia já me cobra, cara. A Bia já me cobra, mas o problema é que agora eu falei isso publicamente, né? Então ela vai ter agora mais autoridade e moral para cobrar. Ela tá fazendo um print, ela tá gravando a tela ali, cara. Você acha que não? Tá certo, Bia, é isso aí. Pode fazer. Ok, gente, mais perguntas? André, eu queria saber o seguinte, o missionário geralmente, ele forma pastores, líderes, para deixar nas igrejas que ele constitui, que ele planta, né? Você lembra alguma vez se você contribuiu ao contrário disso em alguma igreja? Se você tirou pastores de uma igreja para levar para um outro lugar? Isso aí é uma pergunta maldosa, cara. Não fui eu que fiz isso, foi Deus que chamou, cara. Eu não tenho esse poder. Deus chamou, cara, para outro lugar, eu só fui junto com a pessoa. O André, gente, o André é um excelente missionário, mas ele chegou aqui em Lagoa Santa e tirou o cara o melhor pastor de Lagoa Santa, ele tirou daqui assim um ano. O pessoal até hoje chora. Por que o André não levou o Fernando para Joinville? Foi embora para Joinville. Eu falei, é isso, cara. Missionário faz isso com a gente mesmo. Missionário só detona a igreja. Essa é uma boa história para contar outra hora, assim, na riqueza de detalhes. Tá. O Marcelo Dorigo, para variar, o nosso Marcelo Dorigo, ele tem uma percepção assim que às vezes é complicada, cara. Ele vai jogar uma pergunta aqui daquelas que você vai querer fugir aqui, André. Ele diz assim... É a hora que vai cair a rede. Vai cair a rede, né? A hora que você vai ficar... Aí você fica paradinho, você dá uma risada e fica parado, tá? Isso. Marcelo Dorigo pergunta o seguinte, André, qual sua visão sobre missões? Você vê ela somente fora do Brasil ou dentro do Brasil também? André, volta aí. Não, eu não vejo de uma perspectiva que ela seja só transcultural, né? Aí é que eu acho que entra o nosso lado missional, que a gente fala tanto, né? Então, eu entendo a tarefa missionária, como eu usei a primeira palavra, como tarefa, entendo a questão missional como uma identidade, é aquilo que nós somos. Então, por onde a gente anda, nós somos esses missionários, né? A igreja de Cristo é isso. A gente vai entrar em outras discussões, né, que não dá tempo de a gente fazer aqui, sobre questões de campo específico.
Mas, por exemplo, estrategicamente, eu não vejo nenhum problema com a gente pensando num trabalho, sei lá, vá lá, na Itália, né? Que talvez pensando em não mandar um missionário e sustentar um italiano que pode ali plantar uma igreja, organizar isso e tal. Acho que é uma das estratégias válidas, além do envio de missionários, né? Então tem muitas maneiras de a gente fazer isso. Claro que alguns lugares irão requerer de nós esse missionário transcultural que sai de um lugar para o outro, até porque lá você não tem, né? Então precisa ir alguém a primeira vez. Mas eu não vejo não só como transculturalidade. Até porque se eu visse isso, eu mesmo precisava, nem tinha pensado, né? Eu mesmo precisava me desfazer da ideia de ser um missionário, né? Sim, sim. Eu ia te perguntar um pouco disso. Como que você vê a influência do seu trabalho hoje para missões? Que você hoje Fernandão, você é professor, mas também missionário. Qual que é a extensão do seu trabalho? Sim. Eu tenho uma outra falha de quem me conhece de perto já, que é a comunicação do meu trabalho, né? Mas o ano passado, acho que foi o ano passado, se não me falha a memória, eu fiz um cálculo ali aproximado de quantas pessoas tinham passado por capacitação antropológica, né? E estava ali de 1.500 pessoas que estavam se preparando do sertão nordestino, a aldeia indígena na Amazônia, a comunidades quilombolas, até outros lugares do mundo, né? Então, assim, eu vejo que Deus tem usado, até nesse aspecto como a minha profissão, no sentido da antropologia, né? Eu noto, sim, como Deus tem usado isso como uma ferramenta que tem capacitado meus irmãos em Cristo a melhor comunicar o evangelho pelo mundo, né? Eu nem sei mensurar isso. Eu quero ter a grata surpresa de saber um dia diante de Deus que isso foi muito maior do que eu conseguia imaginar, né? Daquilo que Deus realmente tem feito. E é algo que eu tenho tido, assim, eu diria assim, o prazer de participar da formação de tantas pessoas que estão indo a tantos lugares do mundo, né? E que escrevem para a gente, né? Que dão esse retorno, que dizem como aquilo foi bom, como foi útil e tal, né? Então, hoje em dia, assim, eu tenho gratidão a Deus de poder participar desse processo. Legal. Bem, falta aí uns 10 minutinhos para a gente encerrar nossa live. Vou fazer as últimas perguntas aqui, depois a gente pode ter um tempo de oração. A Luciana está perguntando se você consegue ver a igreja servir na sociedade de maneira integral, o evangelho todo para todo homem. Eu consigo, cara. Eu consigo e a gente tem alguns exemplos disso, né? Eu acho que a gente precisa fazer isso nas nossas comunidades locais agora. Não fica porque a gente está sempre olhando a igreja dos outros. Pô, como é que aquele cara lá fez não sei o quê? Como é que aconteceu não sei o quê, né? Parece que sempre acontece do outro lado, né? Não com a gente. Então, eu vejo, sim, essa possibilidade. Né? Não acho que é uma coisa que não dá para alcançar. Mas aí eu creio que a gente precisa desses irmãos em Cristo que entendem que nós estamos para servir, né? Legal. O Manuel está perguntando como que as igrejas da Aliança Brasileira podem se beneficiar da sua experiência. Puxa vida, Manuel. Eu não sei, cara. Chama o André e passar uma semana, Manuel, aí em Taubaté, com um intensivão todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, com uma turma de pelo menos 30 jovens ou mais velhos que estejam interessados em se tornar missionários. Eu acho que tem duas frentes que eu poderia ajudar um pouco melhor, né? Eu acho que dá para comunicar um pouco com os jovens que estão na universidade, sobretudo aqueles que estão mais voltados para ciências humanas, que ali adquirir uma boa experiência de como sobreviver nesse meio.
como cristão, né? E um segundo, pensando nas igrejas da Aliança, eu acho que não é só a questão missionária desse ponto de vista DNA, mas eu creio que eu posso ajudar nessa compreensão da cultura local e estratégias de comunicação, né, que ajudem ali a levar o evangelho para essas cidades, né? Então a gente tem metodologia para isso. Eu acho que eu poderia ajudar assim nessa direção. Acho que essa dimensão antropológica da tua formação também pode ampliar a visão da igreja, porque às vezes a igreja fica muito focada numa visão, tem uma visão limitada, né? Não estuda o contexto, não percebe que existem diferenças entre pessoas, entre povos, em comportamentos. E uma capacitação antropológica é uma ferramenta poderosa nisso aí. E sabe, Fernando, assim, que é interessante quando a gente pensa na nossa própria cultura, porque a gente acha que conhece ela. E às vezes é exatamente o contrário. O fato de a gente viver meio que no automático, a gente não para fazer análises importantes sobre as pessoas que estão ao nosso redor, né? E às vezes aí a gente reproduz até uma linguagem que não vai muito de encontro a essas pessoas, né? Interessante isso, cara. Olha, André está perguntando se você poderia dar aulas online. André Florinda. Posso. Eu confesso que aí eu ainda... A barba branca não me deixa mentir, né? Eu ainda gosto muito da presença, de estar junto, de poder conversar, interagir mais desse jeito, né? Mas eu posso fazer online, sim. Não é o que eu prefiro, mas se for necessário, não tem problema. Dá para a gente dar essa caminhada. Legal. André, uma última pergunta agora, e essa pergunta não foi feita no chat, mas eu queria que você aproveitasse esses minutos para dizer o porquê você acha que todo discípulo de Jesus, e principalmente, eu vou dizer aqueles que são mais jovens, quando eu falo os mais jovens, não é preconceito contra os mais velhos, é porque os mais jovens estão numa fase da vida onde eles estão escolhendo ainda qual rumo eles vão caminhar. Os mais velhos já fizeram essa escolha, né? Então tem até um pouco mais de maturidade. Mas por que você acha que os discípulos de Jesus, inclusive os mais jovens, deveriam se envolver no projeto missionário de Deus para a humanidade? Mesmo eu diria que... Fernandão, eu tenho aprendido, cara, que a nossa juventude, a gente acha que muitos métodos, teorias e pensamentos revolucionários, por assim dizer, né, vão fazer diferença. Mas tem algumas coisas que eu noto que não muda na história da igreja. E o que não muda é oração, devoção, é estar com Jesus, né? Então eu até daria um passo atrás. Se você pensar como Jesus fez com os discípulos e digo assim, venham aqui para estar comigo, não chamou os discípulos para fazer alguma coisa, né? Então, se seguir primeiro isso, estejam com Jesus, o fazer, o se envolver na missão, vai ser algo que você quase não vai nem perceber, você quase não vai precisar decidir, porque o fato de estar conectado a Jesus vai gerar esse fruto, né? Vai gerar o envolvimento, vai gerar o serviço, né? Então não é só o querer fazer da força da juventude, né? Mas dedique essa força agora a estar com Jesus. Esse é o princípio. Não existe metodologia, não existe teoria, não existe decisões, não existe nada que não se fundamente na oração, na leitura na Bíblia, na sensibilidade daquilo que Deus está fazendo nesse momento. E aí sim, a gente participar dessa obra dele, né? A gente perceber onde Deus está agindo e dizer, eu estou junto nesse negócio. Legal. Bem, a gente está chegando ao final. A gente sabe que essa crise da pandemia afetou o caixa do DNA. A gente sabe que, por exemplo, a igreja do Equador, que é onde o CLA, que é a Confraternidade Latino-Americana da Aliança, concentra ali o seu escritório, eles estão tendo dificuldades de enviar
os recursos financeiros, né, que o DMA repassa para os missionários que estão no campo. Então, parece que já é o segundo mês que eles não conseguem enviar, está tudo fechado lá. Sim. Então, além também da crise que afeta as igrejas, nas suas contribuições, enfim. O DMA está levantando uma oferta emergencial para acudir esses irmãos, para poder repor. E você que está assistindo a gente na nossa live, você pode participar desse negócio, você pode mandar uma mensagem aí no direct do próprio Departamento de Missões, né, do perfil aí do Departamento de Missões da Aliança. Pode pegar os dados, o Bruno vai ter um prazer enorme de te dar as informações. Você pode fazer essa contribuição ou no banco, Bankline, você pode fazer também através do PayPal. Então, não tem como não se envolver. E eu acho que nesses dias, se você tem os recursos, invista onde de fato vale a pena, né? E vão colher desses frutos lá na eternidade. Legal, Amém. André? Cara, que bom que você gastou esse tempo com a gente hoje. Foi bom a gente poder ser encorajado pela sua vida. E que tal a gente fazer uma oração por você? Sim, vamos lá. E encerrar esse tempo nosso. Gente, vamos orar pelo André. Pai querido, Pai amado, obrigado pela tecnologia que nos aproxima, estando tão longe, meu Deus, tão longe. Sim. Obrigado pela comunhão que nós podemos ter aqui, mesmo que à distância. Tua presença nos une e nos permite desfrutar desse momento. Senhor, como nós precisamos abrir os nossos olhos e mente para te enxergar mais. O Senhor está aí, o Senhor está presente, o Senhor está agindo no mundo. Teu Espírito está fazendo a tua obra, Pai. Parece que nós, às vezes, ficamos distraídos demais com outras coisas para perceber o que o Senhor está fazendo. Sim. Nós te pedimos, tem misericórdia de nós, como igreja. Ao mesmo tempo que nós te pedimos, eis-nos aqui, continua nos usando, continua usando teu povo na face da terra para ser os portadores na prática e na teoria das boas notícias do teu reino, as boas notícias de que o Senhor está restaurando todas as coisas e está convidando todos os seres humanos para fazerem parte desse reino, Pai. Quero louvar o Senhor pela vida do André, que tem dedicado a sua vida nisso, tem liderado a gente, Pai, tem ensinado, influenciado a gente nesse processo como um todo. Senhor, seja o refúgio dele, o sustento, a rocha sobre os pés dele nesses dias, a sua família. Pai amado, que a tua presença o proteja de medos e ansiedades desnecessários, Senhor. Sim. Senhor, o aconchegue no seu abraço. E o teu Espírito, Pai, continue encorajando, capacitando ele a ficar firme nessa missão, dando a ele vigor, mas também, Pai, dando a ele discernimento, por exemplo, na liderança do Departamento de Missões, ajudando ele a enxergar coisas que o Senhor quer mostrar a ele, como que o DMA pode servir ao teu reino, pode ser uma ferramenta, Pai, útil nas tuas mãos, e usa o André para perceber isso e para movimentar esse negócio, Pai. O André, cheio do teu Espírito Santo, conduza o teu povo nessa missão de fazer missões, Pai, de alcançar outras nações, outros povos. Dá para o André percepção pastoral dos missionários, dá para ele a ousadia, ó Deus, dá para ele também visão do teu Espírito a cada dia, Senhor. Muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu aqui. Obrigado por sustentar as nossas vidas, cuidar de nós. Alcança os nossos irmãos que estão em missões espalhados pelo planeta. Que a tua voz, ó Pai, possa chamá-los no ouvido, chamá-los de filhos, dizendo não temas, que eles escutem essa voz, ó Deus, nesse momento, e que se deixem cuidar pelo Senhor, Pai. Usa a nossa comunidade, a nossa igreja, usa a Aliança Cristã e Missionária, Pai,
brasileira, mundial, para ser esse sinal do teu reino, onde quer que a gente estiver, Senhor. Ajuda a gente a cada dia mais nos desapegarmos de coisas que não são eternas. Sim. Firmarmos os nossos pés naquilo que de fato nós não podemos perder. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Legal demais estar aí com vocês. Muito obrigado. O DMA com certeza vai promover outras lives, né, André? Sim. Os outros missionários, e espero que vocês fiquem atentos aí, ó. Segue a rede, compartilha o perfil do DMA, vai lá no Facebook, compartilha. O Bruno vai providenciar um canal no YouTube pro DMA. Então, vai ficando atento e vai espalhando esse negócio para a gente poder caminhar mais forte, e a hora que tiver outras coisas, você não ficar de fora. Tá bom? Isso. Deus abençoe vocês. Podem ir se despedindo, se quiser, aqui nos comentários, a gente vai lendo. Só para, viu, Fernandão? Só para ficar mais firme ainda, a gente deve começar já na próxima semana, a partir da semana que vem, cada vez nós teremos um missionário na live, falando sobre o trabalho deles. Toda terça-feira. Então já dá para espalhar aí com a galera. Toda terça-feira, 20 horas? Aí a gente vai depender um pouco, porque vai ter questões de fuso horário também e tal, né? Então a gente vai avisar com antecedência, a questão de dia e horário. Mas em princípio a gente pode deixar toda terça às 8 horas. Fiquem atentos aí que a gente avisa. Legal. Valeu, André. Olha o pessoal te dando tchau aí, cara. Agora é com você. Valeu, um abração, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe.